Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria comentar sobre a ansiedade que existe ao redor da época de fazer os exames de rotina para o segmento do melanoma. Bom, pacientes que fazem segmento de melanoma, que retiraram o melanoma que é mais invasivo, eles são aqueles que geralmente fizeram biópsia de linfonodo sentinela, ou seja, Brazos acima de 0,8, 1 milímetros. Em geral, eles fazem segmento com ultrassom da região linfonodal. E, enfim, se a doença for um pouco mais avançada, tiver chegado no estadio 3, já tiver chegado no linfonodo, a gente faz o segmento com tomografias ou PET scan, depende. E sempre a época de fazer esses exames é uma época de muita ansiedade para os pacientes. Os americanos descrevem isso como scan anxiety, ou ansiedade dos scans, dos exames. E é muito comum, na semana que o paciente vai fazer aquele exame, durante o exame, ou até pior, na época ali que ele está esperando o resultado, que ele sabe que vai ser o resultado, é muito comum o paciente ficar muito ansioso. Bom, e quem deu a ideia para o vídeo de hoje foi um paciente que eu recebi aqui de manhã, um paciente que já está um bom tempo aí fazendo um segmento de melanoma. O melanoma dele não é profundo, é do tipo que muito provavelmente não vai dar metástase. Enfim, ele não tinha por que ficar preocupado, mas ele me ligou na semana passada com o resultado de ultrassom que estava um pouco diferente ali. Tinha algumas coisinhas diferentes, mas nada muito preocupante. Eu falei, olha, pode ficar tranquilo, vamos repetir esse exame. E ele não aguentou e marcou a consulta. Qual a minha surpresa é que ele chegou hoje aqui já com uma tomografia. Eu falei, bom, mas como é que você conseguiu essa tomografia? Ele falou, olha, eu marquei uma consulta com a minha endócrino, já estava marcada, e eu pedi para a minha endócrino pedir a tomografia, e eu fiz a tomografia, e ele chegou com a tomografia aqui e realmente não tinha nada. E aí, antes de eu dar uma bronca nele, eu me lembrei de uma situação que eu passei como paciente. Uma vez eu fiz um exame, endoscopia e colonoscopia, o médico, fiz isso no sábado, o médico comentou ali no final, eu estava meio grogue, ele falou, olha, tem uma coisinha ali, uma imagem que abaulava ali, a parede do intestino, nada para se preocupar, fique tranquilo, tal. Eu saí meio grogue do hospital, acordei no domingo, falei, meu Deus, tem uma coisa aqui no meu intestino. E fiquei pensando nisso o domingo inteiro, eu fiquei remoendo, segunda de manhã cheguei no hospital lá para trabalhar, tinha cirurgia de manhã, desci na radiologia, falei, olha, preciso fazer uma tomografia agora. Ela falou, não, doutor, vaga para quarta. Eu falei, não, é agora. Ela me encaixou na segunda à tarde, eu saí no meio do ambulatório, peguei acesso, tomei contraste, fiz a tomografia e não tinha nada. Então, assim, eu fiz exatamente o que ele fez. Antes de eu dar a bronca, eu lembrei de como eu me comportei como paciente. O problema é que eu sou um paciente com um carimbo na mão, né, que pode pedir exames para si mesmo, o que não deve ser feito. Bom, então assim, o que eu tenho para falar para este paciente, o que eu falei, é o seguinte. Primeiro, qualquer coisa envolvendo os exames de imagem é normal você sentir ansiedade. Então, antes do exame, durante o exame, após o exame, só de saber isso, que mais de 50% dos pacientes têm algum tipo de ansiedade, isso pode ajudar. Então não é que você é o ponto fora da curva. Então, é normal sentir essa ansiedade. Segundo ponto é assim, mais exames nem sempre é melhor. Para este caso desse paciente em específico, tem um trabalho feito lá na Austrália, acho que eu já comentei aqui, de pacientes com linfonodo sentinela positivo, ou seja, o melanoma, a célula do melanoma já chegou no linfonodo e estava ali presente algumas poucas células. Fizeram tomografia e PET scan nesses pacientes, o benefício foi quase nenhum. 1,4% achou alguma coisa a mais que não mudou o estadiamento. Só que 15% teve que fazer alguma coisa a mais depois daquele exame. Teve que fazer uma punção de alguma coisa, ou foi encaminhado para um outro especialista, ou teve que fazer uma coluna, uma endoscopia, ou seja, coisas desnecessárias que não precisariam ter sido feitas se o exame não tivesse sido pedido. Então essa ideia de que quanto mais exame melhor, cuidado. Pode ser maléfico, você pode ganhar uma punção em algum lugar, pode ter que passar num monte de consulta, fazer muito mais exame de imagem, ou um tubo, enfim, endoscopia, colonoscopia, nem sempre é uma coisa vantajosa. Então assim, a gente tem meio que estabelecido quando a gente deve pedir exames. A gente pede exames quando tem chance dele vir positivo. Se a chance é muito, muito baixa, a gente não pede.
porque a chance de um falso positivo é maior do que um verdadeiro positivo. No caso desse paciente, assim, eu entendo a ansiedade, de novo, eu tive nessa situação, a gente fica muito ansioso e quer resolver logo, e quer um exame para falar que está tudo bem, mas agora um recado para mim mesmo daquele dia, ansioso, e para ele, fazer o exame no dia não muda em nada, mesmo se fosse alguma coisa, não tem problema nenhum esperar uma semana, que é onde tem a vaga dos exames geralmente nos laboratórios, aí nos hospitais. Então isso não tem nem nada que, a não ser que o tumor esteja sangrando, alguma coisa assim, isso não muda em nada o prognóstico. Então eu acho que o recado em geral é esse, assim, cuidado de pedir exames, cuidado especialmente de receber resultado de exame e procurar na internet, porque é uma linguagem diferente, se você for fuçar você pode ficar muito assustado e é muito comum ter essa ansiedade. É comum, então fique tranquilo e, acima de tudo, converse com o seu médico, fale para ele que você está ansioso ou que você sempre fica ansioso e, enfim, tentem achar soluções para essa situação. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!